Boa noite, eu sou o Rui Alves e você está no Ponto de Vista. Esse é um quadro de entrevistas do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a TC Multimídia. O quadro se apresenta como um canal de bate-papo sobre um tema relevante do ponto de vista dos nossos convidados. Antes de mais nada, se inscreva aqui no nosso canal, deixe a sua curtida, ao final compartilhe o vídeo e no decorrer aqui do nosso bate-papo, deixe nos comentários o seu ponto de vista. Hoje nós vamos falar sobre Goiânia no aspecto cultural, passado, presente e futuro. Para bater esse papo, nós convidamos aqui Diogo Melo, que é contador, mestre em administração, músico, pintor, empresário e também influencer nas redes sociais com as histórias de Goiânia. Diogo, boa noite. Boa noite, Rui. Um prazer estar aqui participando desse debate. Boa noite, Guto. É um prazer. Obrigado, prazer é nosso recebê-lo aqui para a gente bater essa conversa e falar um pouquinho sobre como é que é Goiânia, a história que envolve a nossa capital. E aqui à minha direita está Guto Lemes, que é produtor cultural, guia de turismo, professor, artista plástico, cozinheiro. Guto, obrigado, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite de conversa. Boa noite, Rui. Boa noite a todos aí, os espectadores do Ponto de Vista. Boa noite, Diogo. Estamos aí para falar sobre Goiânia, sobre a história. Certo, então vamos lá. Há em torno de uns 60 dias, a Câmara Municipal iniciou um projeto chamado Viva o Centro. Foi veiculado aqui no Boletim Goiás um projeto que tem a expectativa de reviver a cultura do centro, os seus patrimônios imateriais e materiais, mobilidade, emprego, renda. E tem muito que ser feito, há muito o que não foi feito. Então vamos falar um pouco sobre isso, sobre Goiânia, como surgiu, o que são essas culturas que envolvem o nosso estado, o nosso município, perdão, e de que forma que podemos aí fazer para reviver isso. Diogo, um pouquinho sobre a história de Goiânia. Goiânia faz agora, nesse ano, 90 anos, né, 24 de outubro, e ela foi construída aí por Pedro Ludovico Teixeira, idealizada, na verdade, né? Quem foi Pedro Ludovico Teixeira e como é que iniciou esse projeto? Pedro Ludovico Teixeira trouxe a ideia de uma capital que fosse voltada à inovação, que fosse voltada à cultura, né? Pedro Ludovico Teixeira, fugindo do tradicionalismo, de algumas famílias que comandavam a cidade de Goiás, trouxe assim, uma ideia nova, trouxe a ideia de trazer Goiânia a um lugar diferente, onde não tinha tanta influência dessas famílias tradicionais. Então idealizou Goiânia, projetou Goiânia num olhar da cultura, da inovação, trouxe Atílio Correia Lima, né, que foi pioneiro na arquitetura arte décor no Brasil, que tinha feito um estágio na França, né? E projetou Goiânia para ser a cidade mais bela do país, né? Projetou Goiânia com a projeção, se não me engano, acho que o culto de início era projetado para 50 mil pessoas, né? E isso foi tomando uma proporção maior, né? E virou o que é Goiânia hoje. Mas Goiânia foi Goiânia foi construída com um propósito cultural de ser uma capital arborizada, uma capital de uma arquitetura pioneira, uma capital para ser realmente a capital mais bela do nosso país. Certo. Inclusive você trouxe até aqui essa referência que Goiânia tem quanto à cultura, quanto à arquitetura, na verdade, a Deco. E o Guto aqui, ele você trabalha há muitos anos com essa área, né, Guto? Como é que Goiânia se apresenta no aspecto cultural, nessa idealização, principalmente quanto à Art Deco dos prédios? Goiânia é uma joia rara, né, na verdade. E nós temos essa distinção hoje de patrimônio nacional, dada pelo IPHAN, né? E esse ano faz 20 anos desse tombamento. A gente pode observar que muitas coisas melhoraram, mas muitas coisas nem saíram do lugar, né? Eu acho que eu comecei 19 anos, né, a fazer algum trabalho, projetos para promover, divulgar a nossa cidade no sentido
de colocá-la como uma das cidades mais importantes do mundo, que é isso que eu acho. Eu não acho que ela é a segunda, atrás de Miami, não é a terceira, mesmo porque não temos a dimensão do nosso patrimônio, porque tem muita coisa escondida atrás da publicidade, né, a poluição visual que encontra no centro da cidade. Não temos essa dimensão porque temos que limpar as fachadas para a gente saber o que é, o que não é Art Deco. E assim a gente vai ter a real dimensão do nosso conjunto. A gente vai falar se é o primeiro, se é o segundo, né? Então eu não posso afirmar nada nesse sentido. Hoje você acredita que seja a segunda maior cidade? Não, eu não afirmo isso porque eu não sei o que está escondido atrás lá da poluição visual, né? Porque tem muitos prédios que tem fachada e tem outros que não são. Então só depois de limpar realmente já foi perdido, jogado no chão. Então eu não tenho como afirmar nada sobre isso. O que eu posso afirmar é que é uma das cidades mais importantes do mundo, porque nós temos uma capital, né, que foi idealizada nesse estilo moderno. Não existia esse nome de Art Deco na época. 1925, que foi a exposição mundial, né, em Paris, com a primeira exposição internacional decorativa, né, e moderna de Paris. Então, o Art Deco não é só monumentos, não é só prédios. Ele tem design, ele tem arte, tem cinema, tem moda, né? Tem os transportes, né? Os veículos, né? Que é denominado Streamline, que é realmente uma invenção americana, que são aqueles arranha-céus lá nos Estados Unidos. Em Nova York nós temos a Chrysler, né? Temos o Empire State. Então isso é mais uma jogada americana do Streamline, né? Que é justamente para você romper aquela questão do atrito com o ar, que os autos, né? Os automóveis tinham, os trens tinham, né? Os navios tinham essa aparência moderna. Mas em 25 foi essa exposição mundial. E não tinha esse nome de Art Deco. O próprio Le Corbusier, que é um arquiteto francês, que nas suas palestras, né, na década de 60, 70, ele começou a encurtar o nome de Art Décoratif. Aí ficou somente o nome de Art Deco, né, a contração desse Art Décoratif, que é em francês. Então, a gente se fala Art Deco. Que seria, na tradução literal, decoração artística. Exatamente. Uma arte decorativa, né? Certo. Dá para pensar que Goiânia, em que ponto é essa referência? Não dá para dizer se é a segunda maior cidade do Brasil aí, ou do mundo que tenha, mas qual é o nível de relevância que Goiânia se apresenta ao mundo? Muito grande. Porque uma cidade, uma capital construída nesse estilo moderno. Toda projetada, toda porque idealizada. antes disso, nós tínhamos barroco, era colonial, a vista de a cidade de Goiás e Pirinópolis. E Goiânia vem rompendo com isso tudo, né, no século passado e fazendo uma cidade completamente moderna, o que foi que o Atílio Corrêa se inspirou quando ele estudou na École de Urbanisme em Paris. Ele foi o primeiro arquiteto a estudar numa escola de urbanismo fora do Brasil, foi em Paris. Então ele estudou lá, ele bebeu dessa água, né? E nos trouxe o que havia de mais moderno na época. Mais moderno, e o Brasil estava em expansão com o governo de Getúlio Vargas, né? O novo, né? Então a gente estava em braço aberto para o que era o novo. Mas esse novo também foi expandido para o resto do mundo, não só o Brasil. Sim. O Art Deco está em todos os lugares. Em cidades que você menos imagina está lá o Art Deco. Perfeito. Fica tão claro, né, esse propósito de Pedro Ludovico Teixeira de trazer esse sentimento cultural à Goiânia, que quando Goiânia aconteceu mesmo, em 1942, 1945, quando a construção já estava bem evoluída, o evento que ele fez, que foi o Marco Zero de Goiânia, que ele passou a chave para o primeiro prefeito de Goiânia, que foi Venerando de Freitas, foi o batismo cultural. Certo. Foi um evento de 10 dias, né? Ele quis mostrar a Goiânia para o mundo, ele quis mostrar a sua criação para o mundo. Vieram ministros, vieram profissionais do exterior, o próprio JK esteve em Goiânia. Foi um mega evento voltado para a apresentação desse contexto cultural de Goiânia
para o resto do Brasil. Esse foi o propósito de Pedro Ludovico na criação de Goiânia, fazer uma cidade voltada à cultura, voltada à modernidade. Até te pergunto, Diogo, você acha que se manteve bem preservado a ideia do que foi construído em 1942, do que a gente tem hoje em Goiânia quanto a essa questão cultural e até do Art Deco? Não, foi totalmente negligenciado. Está totalmente negligenciado. Eu vi o Guto falando que faz um trabalho de incentivo ao empreendedorismo no centro de Goiânia, mas isso sem um alicerce, sem uma estruturação do poder público é quase impossível. O centro de Goiânia está tomado por poluição visual, emaranhados de fios. Me parece que já tem até uma lei aprovada para fazer todo cabeamento, toda a fiação do centro de Goiânia de forma subterrânea, mas parece que isso nunca aconteceu, não é cobrado, ninguém fala. O poder público vem, às vezes sai com esse tema, com esse projeto, vamos revitalizar, mas aí faz o projeto, aprova, mas nem sempre dá continuidade. E dessa forma continua negligenciando e piorando a situação. Se perdendo o tempo. É até importante, pelo elemento que você trouxe do Guto aqui, entender o porquê a gente fala muito do centro de Goiânia, né? Porque Goiânia foi, de fato, idealizada para 50 mil habitantes, então o centro de Goiânia seria toda a Goiânia em 1942, né? Em 1933, quando foi apresentada a pedra fundamental, né? Então, acho que toda a decoração de Goiânia ficou no centro, né, Guto? E a cidade foi crescendo para as margens e não foi acompanhando esse crescimento arquitetônico. Posso afirmar que foi isso ou não? Eu costumo falar que Goiânia, o DNA da cidade, no caso de Goiânia, é o centro da cidade. Ali os grandes acontecimentos, tudo que aconteceu, né? Questões políticas, questões culturais, estudantis, né, num longo, né, tempo da sua transferência até os dias de hoje, acontece bem na região central. Então, o DNA, tudo que tem envolvido é o centro da cidade. E também o nosso cartão de visita, né? E é lógico que é válido tantas ações em relação à revitalização. O festival faz, de certa forma, o Goiânia Art Deco Festival faz essa provocação, né, de estar ali convidando empreendedores no centro para que realmente possa virar uma bola de neve, que vários empreendedores venham para o centro e acreditem que tem um grande potencial. Porque o nosso centro é único. O centro de Recife é um, Nova York é outro, nosso centro é nosso e é único, né? Então ele é muito especial para nós. E acredito que só de a Câmara Municipal pegar todas as leis que já foram aprovadas, né, sancionadas pelo prefeito e edilizadas, já daria um grande avanço para a nossa cidade, para o nosso centro. Ele não ficar inventando muitas coisas não, sabe? É só fazer o que está, faça uma força-tarefa entre esses parlamentares, né, o presidente da Câmara, entre o prefeito, e coloque as leis que já foram sancionadas para acontecerem. Vocês virão a mudança acontecer. Basta ter força de vontade. Então, na verdade, falta mais o executivo. O legislativo que acabou meio que fazendo o papel até agora. O que a gente faz, o festival, é promover questão. Nós trabalhamos no triplé, que é a educação, o turismo e a cultura. E a gente dá algumas pitadas em relação à fomentação econômica no centro através desses bens tombados, que não são só Art Deco, mas são bens históricos, né, que estão ali ainda, justamente para que eles não vão para o chão. Porque isso é um problema sério que está acontecendo. A cada dia que eu ando na cidade, ando nas ruas e vejo que não existe mais uma casa lá. Então, nossa história foi nos roubada. Agora, no lugar da história, existe um buraco, existe um vazio. Isso é muito ruim. O último projeto realmente executado no centro de Goiânia, se eu não me engano, foi o Pedro Wilson, em 2001, que retirou os ambulantes da Avenida Goiás e passou para Paranaíba. O último projeto realmente que causou um impacto e uma melhoria no centro foi esse projeto. Depois disso, não aconteceu nenhum projeto realmente que causou um impacto ali. Ele começou também com o Cara Limpa, né? Foi no governo dele. O tombamento do Art Deco foi no governo dele, né? Só que o problema, professor, que hoje está no IFAM, né? Ele é superintendente do IFAM. O que acontece? O problema sério é que quando outro prefeito ou quando outro gestor assume, não toca as obras que são necessárias, que são muito importantes para a cidade, para o estado.
eles não querem fazer. Ou quando fazem, muda o nome, muda a estrutura, faz uma maquiagem e fazem, né? Mas teria que ser responsabilizados por não fazer coisas boas para a cidade, como acontece. Não é só em Goiânia, é no Brasil inteiro. Então essa coisa precisa ser mudada, Na verdade, né, a gente Diogo? até analisa, que trouxe, Diogo, que na verdade há obras que prejudicam o centro. O BRT, por exemplo, que está cortando o centro de Goiânia, são obras necessárias pela O Íris mobilidade. tentou lutar contra ele, né? O Íris falou que aquilo ali era um crime, fazer aquilo ali e atravessar a cidade ali daquela forma, né? Mas já estava aprovado e houve uma pressão grande para que desse continuidade no projeto e ele cedeu. Justamente o projeto original concebia onde são as plataformas da região central, que ele fosse igual ao coreto, né? Comprido, mas com a semelhança do coreto. Então seria menos mal, né, em relação à nossa arquitetura. Agora vai ser uma coisa que eu nem sei como vai ser, nem sei qual que é o projeto. Afirmam que acaba que a verba fica indisponibilizada para poder fazer obras que estavam no projeto original, mas a gente não é culpa nossa. A nossa contribuição com o imposto está lá caindo todos os dias, né? Então isso aí é dever deles, obrigação. Sim. Além desse problema da descontinuidade nas gestões, que também é um problema, eu acho que o maior problema é o valor que o Poder Executivo não dá à questão cultural. Algumas obras até saem da gestão e outra gestão assume, mas não é todo prefeito que assume que tem essa visão do nosso valor histórico-cultural. Dá para perceber no formato da gestão que aquilo ali é deixado de lado, não percebe o valor cultural. A gente vê isso na própria Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação. Secretaria de Cultura está aí, mas todo o movimento que eu vejo da Secretaria de Cultura é para gerar entretenimento. Zoológico e mutirão. Cultura não é só entretenimento. Cultura não é só entretenimento. Valorização da diversidade é importante demais, mas cultura não é só isso. Cultura também é formar o cidadão, porque todo comportamento é reflexo de uma cultura. Então, o único modo de você alterar o comportamento da sociedade é agregar a cultura à formação dos novos cidadãos. E o Poder Executivo, muitas das vezes, não tem esse... Hoje não tem história de Goiânia no ensino primário. Eu até faço essa pergunta. Falta educação para as crianças de Goiânia sobre a história de Goiânia? A Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação hoje são duas secretarias totalmente distintas. Que parece que não está comunicando. A Secretaria de Cultura não tem interferência nenhuma na Secretaria de Educação hoje, que eu acho que é o maior equívoco nesse formato administrativo é isso. Pelo seu ponto de vista, Guto? O meu ponto de vista é o seguinte: eu acho que as políticas públicas, né, têm que ser realmente executadas, feitas, porque são um processo de curto, médio e longo prazo. Não é modismo, é uma coisa, né, que para ficar. Né? Então, eu acredito muito nessa questão da política pública. A educação, para mim, é o percurso mais curto para tudo. Para tudo. Talvez então, seja o único, né? Então, seja. Assim, o Goiânia Art Deco Festival agora lançou, o semestre passado, o primeiro concurso de desenho Art Deco para escolas fundamental do 1 e do 2, para escolas públicas e particulares da cidade de Goiânia. Tivemos 44 desenhos. A exposição vai ser lançada na Assembleia no dia 24, né? E dentro de agosto, dentro da programação do festival. Que ainda, nós vamos lançar ainda a programação, né? Talvez esse programa vai ao ar na semana que vem. Espero que a gente esteja já com a programação disponível para a imprensa. Mas, assim, é o primeiro concurso do Brasil dedicado a desenhos para o Art Deco para crianças, né? Então, 10 desenhos, 10 crianças, que foi a votação através de curtidas no nosso Instagram, tiveram os 10 mais votados, né, mais curtidos, vão ganhar kits de desenho. Então, o que a gente pode fazer é isso. A gente trabalha o incentivo da cultura do desenho, inclusive utilizando da cultura de Goiânia. Exato, e voltado para o Art Deco, porque eles estão conhecendo os 22 bens, os 22 bens tombados, eles estão conhecendo, não só eles, os pais,
os professores. Boa né? parte da comunidade goianiense que não sabe. É né? preciso Não conhece. despertar o amor dessas crianças à história de Goiânia, ao nosso patrimônio cultural, ao nosso patrimônio histórico, que hoje é praticamente desconhecido pela... Eu vejo até que é nem só de Goiânia, não, nem só das crianças, mas de todos, né? Goiânia é um local onde recebe muitas pessoas do Brasil inteiro. Mas as crianças é o caminho que vai chegar lá. É o básico. Mas falta mesmo locais ou incentivos culturais para pessoas que moram em Goiânia. Eu, por exemplo, não sou goianiense, eu não sou goiano, né? Eu não sou do estado de Goiás, moro aqui há muitos anos, mas a gente, sem essa educação, eu busco conhecer da cultura de Goiânia, olhando, buscando informação nos canais e divulgando isso aqui. Mas a gente vê que o poder público, de fato, ele peca, né? Ao ponto de não entregar o conhecimento, ou um roteiro cultural em Goiânia para que você possa acompanhar, desde a idealização lá de Pedro Ludovico até o que está sendo feito hoje, cultural. O que os atuais políticos, ou será que não tem mais nenhum Pedro Ludovico para poder tocar Goiânia para frente? O último projeto que eu visualizei, que foi apresentado para a revitalização do centro, foi um projeto apresentado pelo Wilder, quando ele quis ser candidato a prefeito, se eu não me engano, em 2020. Wilder Moraes. Mas como ele não foi candidato, ele não apresentou, mas ele chegou a desenvolver esse projeto de forma muito inteligente e eu acho que está até guardado. Que era um projeto cultural. Era um projeto de revitalização do centro, estrutural, fomento da rede hoteleira, um polo gastronômico. Era um negócio bem inteligente, bem... a gente até desafia ele a apresentar isso para a sociedade. Exatamente. Né? Se é algo bom, não precisa Interesse ficar coletivo, guardado. É o candidato a prefeito. Ou se não também, né? O interesse coletivo que deve prevalecer. Sim, e recentemente o deputado Mauro Rubio apresentou na Assembleia Legislativa um projeto de lei para reconhecer Goiânia como a capital Art Deco e foi no dia 2 de agosto sancionado e publicado pelo governador Ronaldo Caiado. E foi isso, né, Guto? Qual é a importância desse título para Goiânia na sua história, passado, presente e agora futuro, desse, no caso, marco cultural, né? O título, por si só, ele não vai ajudar a revitalizar nada, ele não vai ajudar a restaurar nada, mas ele vai ajudar que a gente pense mais sobre a cidade, que a gente acredite que esse título realmente possa expor mais de uma forma positiva a nossa cidade, para que os gestores, para a população, né, para a comunidade local, entenda a importância. A gente quer outros títulos, né? O festival agora também está provocando, né? Nós queremos também um título de patrimônio mundial da humanidade. E temos todos os méritos e direitos para isso, porque nós já somos tombados a nível nacional. Temos um dossiê, né? Já faz 20 anos. Então, é necessário que agora os 3 atores que compõem, que são proprietários desse conjunto, que é o governo municipal, estadual e federal, entenda que nós realmente poderíamos aí ser uma das cidades mais importantes do mundo nesse quesito. Isso temos um tombamento parecido em Bombaim, na Índia, mas ele é misto, ele é art déco e gótico. Né? Então, E não gótico é puro. Inglês. Não é puro. É um conjunto de mais de 90 prédios, né? E monumentos que são... Puro só seria nós, porque nós somos puros na nossa essência. Nós somos a capital edificada nesse estilo. Então, por isso, nós somos muito importantes nisso. Somos a única capital do mundo que tem esse tombamento nacional e que conserva ainda prédios públicos e grande parte de prédios particulares, mas que ainda não tem o devido valor e a população, os donos, os proprietários não entenderam o que a gente pode ter de retorno, principalmente na esfera do turismo. Os comerciantes, eles podem vender uma água, uma calça, né? Podem vender o gira guia, toda a né? cadeia, uma vez que fomenta o turismo na cidade, gira toda uma cadeia. Não é impossível. Até o setor de moda pode ser Sim, afetado. claro. A 44 ali próximo, né? Então a gente pode desenvolver aí um processo voltado para a cidade
que realmente vai espantar até os gestores. Né? Guto, Diogo, hoje tem o que? De que forma que as pessoas podem buscar? Tem algum local que ela pode buscar alguma coisa mais sobre essa questão cultural para poder conhecer essa história de Goiânia com essa idealização, principalmente do Art Deco? Um lugar que eu visitei que eu achei muito interessante, que eu acho que todo goianiense tem que visitar, porque realmente dá para sentir mesmo o propósito e a energia de Goiânia, foi o Museu Pedro Ludovico Teixeira. Que fica localizado? Ele fica ali na rua Gersina Borges, aquela rua que sai ali da Praça Cívica e vai até o Lago das Rosas ali, né? Buriti. Poço do Buriti. Poço dos Buritis. Museu bem cuidado, o diretor Pedro nos apresentou lá, e no museu ele apresenta toda a história de Goiânia, conta o propósito do Pedro Ludovico, por que ele pensou em Goiânia, depois da continuidade da sua família, do seu neto, do seu filho, Mauro Borges. A história de Goiânia está bem contadinha. E o visitante, se ele tiver sorte, ele pode ser monitorado pelo próprio neto do Pedro Ludovico, que é o seu Luiz. Sim, o seu Luiz. Ele está lá, ele está no museu. Interessante. Ele morou lá, né? Também, que foi a casa de Pedro Ludovico, exato, né? Ele morou. Tem peças, fotos da época, tem muita coisa interessante. A mobília da Dona Gersina, né? Desculpa, a prataria dela ainda está intacta, a mesa que a família se reunia. Primeira televisão colorida. Goiás está lá, né? Tá lá. A piscina que ele fez no fundo do quintal, que reuniu os moradores ali, em volta da piscina. Tem uma história interessante. E pela visão de um leigo, como eu sou do Art Deco, como é que ela faz para conhecer, Guto, um prédio Art Deco em Goiânia? Quais são os tipos de traços que uma pessoa que não tem uma visão artística conseguiria identificar? Nossa, esse aqui é o Art Deco. Uma das questões básicas do estilo é que ele não mostra o telhado. O telhado não é aparente. Então, ele está lá atrás, escondido, pela platibanda. E nessa platibanda você tem várias referências, linhas simétricas. Ressaltos. Né? Você tem relevos, você tem brasões, né? Que compõem essa estrutura da fachada. Né? E aí, cores, a paleta de Goiânia é o rosa, o verde, né? O cinza, o creme, tons bebês, né? Então é basicamente a paleta do nosso Art Deco. E porque estamos num país tropical, né? Então tem que ter essas cores aí para poder diferenciar, ao contrário de outros prédios e outros monumentos fora de Goiânia e do Brasil. E basicamente é isso. Voltando à questão do museu, a gente espera que um museu do Art Deco seja colocado aqui na cidade, para complementar, né, essa história do que é o Art Deco. Porque o Art Deco não é só prédios, não é só edificação. Certo. Então, se a gente tivesse um museu com uma escultura, por exemplo, design, mesas, móveis, para compor isso, para entender peças de moda, né, porque foram realizadas no século passado, na França, na Europa, teríamos essa maior abordagem, passando pelo Museu Pedro Ludovico. Eu sugiro que o grande hotel seja, né, restaurado e ali abrigado o Museu do Art Deco, que seria genial para a nossa cidade. Se eu fosse eleger uma prioridade, é claro que todo grande resultado tem que ser dado um primeiro passo. Mas se eu fosse eleger uma prioridade hoje no centro de Goiânia, primeiro seria a limpeza das fachadas, da poluição visual. Por quê? Uma vez que tira isso, começa a despertar o goianiense a beleza que tem, ele não vê. E segundo, os emaranhados de fios ali, é horroroso, as fachadas se perdem ali, aquilo ali precisa ser reconstruído, alguém precisa falar daquilo, o projeto já está lá, já foi aprovado e precisa ser executado. Eu acredito que essas duas sejam as duas prioridades. Hoje, se eu fosse eleger, seria esses dois caminhos para iniciar Foi sancionado pelo prefeito Iris Rezende em 2019, né? Mas a prefeitura não fiscaliza. Né? A gente entende que houve a pandemia, tá? Tudo bem, mas já acabou a pandemia. O que foi sancionado foi uma lei para poder proibir. Eles pegaram a lei do Cara Limpa, do Pedro Wilson, na época, quando era prefeito. Pegaram uma outra lei de publicidade, adequação publicitária do Elias Vaz, quando era vereador, e juntaram e fizeram essa nova lei. Bom, é lógico que é importante
as leis saírem do papel. Né? Foi sancionada e agora a gente está aí, quase 2 anos depois da pandemia, a gente precisa que seja cobrado fiscalizado e cobrado essas ações, que isso vai reverter para nós mesmos, né? Para a população local lá do centro e para toda a população de Goiânia. Não são intervenções caras. Se houver interesse, até parceria com a iniciativa privada, governo do estado, equatorial, aí, não são obras. Hoje tem tecnologia para você embutir essa fiação aí de forma menos invasiva do que era antigamente. Sim. As fachadas, assim, a conscientização não vai chegar ali aos comerciantes ali. Se não houver realmente uma fiscalização, uma cobrança, e aquilo ele não vai prejudicar, porque não faz sentido não precisa de um tamanho de fachada com impacto visual daquele tamanho para chegar no consumidor. Então não tem prejuízo para ninguém, só basta ter interesse de começar o que precisa ser feito no centro de Goiânia. Certo. Você falou do grande hotel, ele fica localizado no centro, né? Na Rua 3 do Goiás. E a arquitetura dele também é Art Deco. Ali foi hospedado já o Levi Strauss. Foi um dos primeiros prédios construídos. E ele foi construído pelo poder público ou era privado? E do INSS, né? Era do INSS, veio para o INSS, depois a Secult pegou novamente, né? Certo. E ali já hospedou Levi Strauss, que é um antropólogo francês, já hospedou Pablo Neruda, né? Que é um poeta chileno, né? E também o nosso descobriu o petróleo, né? Monteiro Lobato, né? Certo. Então não é qualquer hotel, não. Nosso hotel tem história, e além das marchinhas, né, de carnaval, bailes que eram executados ali, né, que eram realizados ali. Então tem tudo para poder ser um museu, porque ele tem a arquitetura, está no centro e tem toda essa história que envolve o hotel. Ele só não pode ficar daquele jeito, né? Sim. Ele só não pode ficar daquele jeito. É um crime, né? Então, assim, baseado nisso, eu entrei em contato com o deputado Mauro Rubio, que direcionou um ofício para o IPHAN, sugerindo justamente essa questão de uma revitalização, uma restauração, e que abrigasse aí um museu do Art Deco. Hoje ele está em poder do governo federal. Secult. Da Secult, Secretaria de Cultura. Do Estado. Não, municipal. Do município. O município tem 11 prédios, né, em monumentos Art Deco e o traçado. O Estado tem 7 e o governo federal tem 3. Todos esses que é o IPHAN, o TRL e o IFG, né? São os 3 Todos esses são tombados. E todos em Goiânia? Todos em Goiânia e Campinas, né? Certo. Porque tem 2 prédios em Campinas, que é a Biblioteca Cora Coralina, e aquele outro que era ex-prefeitura e fórum de Campinas, que é do outro lado da Praça Joaquim Lúcio. Perfeito. Campinas foi a nossa... chegou a ser a capital, né? Suporte para a nossa cidade. Nossa cidade até que foi totalmente construída e ter feito o batismo cultural, não foi isso, Diogo? Já iniciamos aqui, mas até para concluir, de fato, ao seu ponto de vista, já deixou. Haveria 2 prioridades, que seria a limpeza da fachada e retirada dos emaranhados de fio. Mas ao que mais o poder público pode fazer e qual é o seu ponto de vista também de que seria a prioridade além dessa construção do potencial, do possível museu de Art Deco? O que seria, Diogo? Então, o que o poder público de forma que ele tem que agir hoje? Primeiro com a parte estrutural. Se não oferecer a parte estrutural, é complicado se pensar numa revitalização. É preciso limpar as fachadas, é preciso reestruturar ali a parte de energia, é preciso reestruturar aquilo ali. E em outro momento despertar o interesse da sociedade para aquilo. Porque a gente fala sobre o centro de Goiânia, mas às vezes a gente ainda sente que a gente ainda está numa bolha. É um tema que não é muito do interesse comum da sociedade. Então ele precisa despertar o interesse, ele precisa realmente fazer eventos ali no centro. Primeiro limpar, porque não tem como você andar ali com a família para aprender ou mostrar para o seu filho o que é o centro, porque está tudo escondido. Né? Mas uma vez que aquilo é limpado, ele precisa trazer a sociedade para o centro, para conhecer, despertar um amor, levar isso para as escolas, levar a história de Goiânia para as escolas, levar essa pegada cultural, esse sentimento cultural para as escolas, para despertar esse amor da sociedade com a nossa história, com o nosso patrimônio, né? tão bonito que é o centro de Goiânia. Perfeito. Concordo? Sim, plenamente. E também pegar, né, fazer uma força-tarefa, como eu disse, de projetos de lei que já foram sancionados, da região central ali, né, região pioneira, né, e executá-los, né?
E também ouvir mais a população, ouvir mais as pessoas que têm conhecimento, né? Às vezes, alguns gestores são colocados em locais que eles não têm conhecimento da pasta. Então, é bom ouvir as pessoas que estudaram, né? Muito afinco em relação a isso e tentar, né, mobilizar a população no sentido positivo, né? De parceria com o poder público, né? E comerciantes, enfim, todas essas associações e entidades aí para poder alavancar. É interessante isso porque a gente vai falar também sobre isso na audiência pública, lá na Assembleia, né, promovida também pelo deputado Mauro Rubem, que é os 20 anos do tombamento, né? Então a gente vai convidar vários atores para a gente também sair dali com alguma perspectiva boa para a revitalização e para os próximos 10 anos, que é o centenário de Goiânia. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, é muito rápido. Só para... Pode, claro, vontade. Só lembrando que o último cinema de rua em Goiânia foi interditado essa semana por ausência de alvará de funcionamento. Então, Goiânia não tem mais nenhum cinema de rua. O último, que era o Cine Hits, foi... Ali na Rua 8. Na Rua 8. Não tem estacionamento, mas tanto de lugar lá que não tem estacionamento. Eu acho que o poder público, quando às vezes ele atua de forma contrária, né? É de muitos anos, né? Se tornou cultural do centro. Foi o primeiro cinema, o Cine Hits foi o primeiro cinema do centro de Goiânia. Os primeiros cinemas, Cine Ouro, tem Cine Capri, Cine Frida, né? Então estava ali junto. Quem frequenta o Cine Hits é o pessoal ali do centro, geralmente vai de a pé, não tem que ser repensado, não tem que usar o bom senso também, não pode usar um padrão comum. Ele nos traz aquela máxima, né? Muito ajuda quem não atrapalha. No mínimo o poder público não estivesse atrapalhando o que tem de cultura no local. Claro, com toda a legalidade que exige de todo o funcionamento, de todo estabelecimento, não é esse o mérito, mas se estivesse, pelo menos não atrapalhando o desenvolvimento da cultura, já ajudaria muito o desenvolver, né? Diogo, então, para agradecer, deixa aqui o seu contato, suas redes sociais, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre o que você apresenta da história de Goiânia, porque o tempo é muito curto, não dá para a gente falar muito sobre isso. Tanta coisa para falar que a gente poderia ficar aqui. Mas a gente já fica o convite. Muito prazeroso, muito bom. Foi um prazer estar aqui com o Guto, aprender com ele bastante também, com você, Rui. Obrigado. Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu estou sempre gerando conteúdo nessa parte cultural, histórica de Goiânia. É uma área que eu gosto muito e sou apaixonado por Goiânia, pela história goianiense, pela cultura goianiense. Pode seguir a gente aí no Instagram, @DiogoMeloGoiânia. No Facebook também, né? @DiogoMeloGoiânia, que vai acompanhar nosso trabalho aí desse material que a gente está fazendo. Bacana, obrigado. Prazer. E Guto, além de você deixar um recado, deixar as suas formas de contato, você falou aqui muito sobre o Art Deco Festival. O que é o Art Deco Festival? Como é que vai acontecer? E você já encerra aí já se despedindo. O Goiânia Art Deco Festival é o único evento, né, destinado a essa arquitetura Art Deco da América Latina. Né? Então, existe 4 no mundo, existe em Miami, que é o Art Deco Weekend, existe em Napier, na Nova Zelândia, e Lytton, na Austrália, que retornou novamente. Então, nós somos só 4 festivais do mundo e Goiânia está entre eles. Então, isso é muito importante para nós. Ao longo do tempo, eu vim fazendo o festival de forma sem recurso, né, tirando leite de pedra, mas agora a gente está com alguns recursos aí, e a gente vai estendê-lo até o final do ano, justamente para comemorar esses 20 anos do tombamento. É muito importante isso aí para a nossa cidade. E eu acho que é só o festival que está falando nisso, de 20 anos de tombamento. Acho que deveria ser todos os setores comentando sobre esse tombamento, né? Porque é uma distinção importantíssima para a nossa cidade. Então, ele vai começar agora dia 27 de agosto, né, com várias atividades de moda, de arte, cultura, turismo, educação patrimonial, enfim. E justamente também um seminário que vai acontecer dia 22 na abertura, no IFG, justamente falando sobre essa questão de Goiânia, Patrimônio Mundial da Humanidade, com várias autoridades presentes. E a minha rede eu não tenho de social, minha rede é o festival mesmo, que é o Goiânia Art Deco Festival, que está tanto no Facebook como também no Instagram. Certo, perfeito. E muito obrigado também ao convite do Rui e a presença do Diogo aqui para a gente estar aí fazendo esse bate-bola aí
espetacular, né? Sucesso no seu programa. Obrigado, que a gente que agradece. Eu tenho certeza que o nosso espectador também agradece, com um bate-papo muito rico, com muita informação, e nos dá essa sensação de querer buscar mais, conhecer um pouco mais sobre a cidade que a gente vive e como que é Goiânia, vista aí nacionalmente, já muito reconhecida e que acaba atraindo muitas pessoas, tanto como turistas e moradores. Então, vocês sigam aqui as nossas redes sociais, Boletim Goiás em todas as redes sociais. Acesse o nosso portal de notícias, boletimgoias.com.br. Não se esqueça de deixar sua curtida, compartilhar o vídeo para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a nossa cultura. E falar um pouquinho aqui, até para encerrar, há quem diz que Pedro Ludovico Teixeira foi para Goiânia como Juscelino Kubitschek foi para Brasília, né? A âmbito de construção de uma cidade do zero, idealizar isso. E eu quero encerrar aqui com uma frase, uma das icônicas frases de Juscelino Kubitschek, que diz que é inútil fechar os olhos à realidade. Se o fizermos, a realidade abrirá nossas pálpebras e se imporá de sua presença. Agradeço a participação de todos. Até mais e fique aí com o vídeo do nosso patrocinador.